Você sabia que existem informações escondidas nos flashbacks do Peter reintegrado? Ainda há muitos segredos escondidos na aula da perpetuidade. E de onde vem o interesse que a Cobell tem pelo Ricken? Quer descobrir o que o Peter fez nas 2 últimas semanas que ele estava na Lumon? Vem ver comigo! Olá, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Você quer análise de todos os episódios de Ruptura? Então você vai ter! Esse é o vídeo análise do 3º episódio da série. Se você ainda não viu o vídeo análise do 1º episódio e do 2º episódio, depois de assistir esse, vai lá e assiste todos os outros vídeos. Bora maratonar tudo antes de começar a 2ª temporada. E tem também o vídeo análise de todos os materiais canônicos da série e até mesmo da abertura. Somos ou não somos o canal mais especializado na série, hein? E isso tudo é graças a vocês que nos apoiam tanto. Ah, mas se preparem que esses vídeos estão repletos de spoilers e teorias. Então vamos lá, direto para a análise completa do 3º episódio da 1ª temporada de Ruptura. O 3º episódio chama-se Em Perpetuidade, ou em inglês In Perpetuity, e começa exatamente como terminou o episódio anterior. Mark preparando seu porão para o Peter e o Peter terminando de tomar um banho. E aqui o Peter elogia o roupão esquisito que o Mark ganhou do Ricken. Mark diz que ganhou e nunca usou, então ele diz para o Peter que ele pode ficar com ele. Mal sabe ele que vai ser a última roupa que o Peter vai usar em vida. Bom, mas pelo menos o Peter gostou. Será que o senso crítico do Mark com o Ricken é mais exigente do que o dos outros? Muitas pessoas parecem admirar o Ricken enquanto o Mark despreza ele. Até mesmo o Ine do Mark o idolatra. O que será que houve entre os dois que fez com que o Mark tratasse ele dessa forma? Quando o Peter pergunta sobre a vizinhança, o Mark diz que aquele condomínio nunca fica totalmente habitado. E aqui o Peter referencia a Fortaleza da Solidão, referência direta ao Superman e à sua fortaleza. Um QG aonde o Superman guarda suas lembranças de Krypton. Seria esse condomínio da Lumon totalmente dedicado aos capturados ou aos funcionários da Lumon? Ou ainda teriam pessoas de fora viverem nele? Por exemplo, para o Mark, a senhora Selfie não trabalha na Lumon, mas ao mesmo tempo mora ao lado dele. Será que os funcionários da Lumon têm só uma vantagem subsidiada pela Lumon em morar naquele condomínio? E ainda, será que essa referência a Superman reforça a teoria de que a Regabi vai utilizar o porão do Mark como laboratório improvisado e de repente aquilo ali vai virar uma base da resistência anti-Lumon? Em seguida, vemos a cena em que as memórias do Peter estão reintegradas e confusas e mostram eles discutindo sobre uma possível festa entre departamentos. Irving diz que não vê mal algum em uma festinha de vez em quando. Esse não parece o Irving que nós conhecemos, não é? Será que esse seria um Irving pré os 3 anos que ele sabe que está na Lumon? Esse Irving parece mais descolado e a favor de festinhas, totalmente diferente do Irving que nós conhecemos, que é todo rígido e fiel ao regulamento. Embora, como ele mesmo diz, não existe proibição expressa no manual. Teriam Peter e Irving trabalhado juntos há mais tempo e depois terem sido resetados pela Lumon? O Peter diz que pediu a Cobell para fazer uma festa e convidar todos os andares. Todos os andares? Será que esse Peter, antes do reset, conheceria os outros departamentos e os outros andares da Lumon? E esse todos a que ele se refere? Será que não foi isso que causou a revolução e a rebelião entre os departamentos? Depois disso, a Lumon teve que tomar medidas para separá-los e criar regulamentos e processos para que eles não se encontrassem? Mark pergunta a Cobell? Como se essa fala do Peter demonstrasse muita intimidade com ela. O Peter diz que não acredita que os 4% do Dylan no Sunset Park vão ajudar em alguma coisa nisso. Enfim, a Cobell teria respondido para ele que só depois dele merecer. Aqui vemos o Dylan comendo um snack da máquina. E como as memórias dele estão confusas, misturando coisas do passado e do presente, nós não sabemos ao certo se isso é uma memória de muito passado ou de um passado mais recente. Quando ele volta a si mesmo e fala com Mark, vemos aqui que as memórias dele são tão confusas que nem ele mesmo consegue interpretá-las, porque ele não lembra nem o que é o Sunset Park. E ele explica que essa desorientação é temporária. Pelo menos pelo que disseram. Ele provavelmente deve ter recebido essa informação da Regabi. Será que ela já testou a reintegração em alguém antes do Peter? Provavelmente, né? Ela deve ter testado muitas vezes antes de conseguir de fato uma cobaia que funcionasse. Depois da introdução, nós vemos a bagunça na casa da Cobell, que agora é Selvig. Em sua geladeira, restos de comida da Lumon. Na sua bancada, as diferentes fornadas que ela tentou fazer os biscoitos ou bolinhos que ela levou para o Mark, aquelas coisas horríveis. Aqui dá para ver que ela vive totalmente em função da Lumon, e mesmo as tentativas de cozinhar são em função do plano que ela tem para realizar com o Mark. Ela pega um copo de leite, alguns biscoitos e senta em frente à janela para observar a casa dele.
Será que ela faz isso todos os dias? A casa dela é um templo da Lumon e ao lado da onde ela está sentada nós conseguimos ver um quadro que diz: você precisa ser cortado para se curar. Alguma relação com o procedimento de ruptura? No porão do Mark, ele e o Peter conversam e o Peter comenta com ele que a reintegração é como se ele tivesse duas vidas diferentes sendo amarradas juntas. E que a relatividade foi afetada durante a reintegração. Então, o seu 5º aniversário da Lumon fica tão distante quanto o seu primeiro dia. E aqui temos a informação de que Peter tem pelo menos 5 anos de Lumon. E neste caso, se o Irving tem 9 anos de Lumon, como mostra o LinkedIn, e ele lembra de pelo menos 3 anos, provavelmente o Peter e o Irving tenham trabalhado juntos, no que seriam as outras vidas dos seus Innis. E vemos essa cena enquanto intercala com a imagem da Cobell. Seria uma referência de que a Cobell também teve 2 vidas amarradas? Que série incrível! O Peter diz que as pessoas que fizeram a reintegração nele são outro grupo, diferente da CMI, que sabe que a ruptura é uma praga para a humanidade e que vão tomar providências. Seria um grupo de ex-trabalhadores na Lumon, assim como a Regab e até de repente o Irving como um infiltrado? O Irving e a Regab seriam parceiros ou rivais fora da Lumon? Peter explica que encontrou um departamento no qual não falam nada para eles e do qual também não se pode sair. Seria aqui um departamento repleto de pessoas como a Casey, mortos do lado de fora, mas escravizados dentro da Lumon? E ainda, seriam as pessoas que fazem parte desse departamento familiares dos outros rupturados? Talvez com relações semelhantes à do Mark com a Gemma? Se sim, esse departamento seria um grande laboratório de testes para identificar a resistência do chip e a consistência de separação entre as memórias dos Innis e dos Outs, não é? E aqui temos uma outra observação importante. O Peter fica confuso e diz que prefere não falar sobre aquele assunto ali, porque não sabe se os monitores estão sendo grampeados ou se o Irving vai aparecer. Mesmo o Peter reintegrado não confia no Irving. O Irving não parece nada confiável. Em seguida, o Peter pergunta pela June, e o Mark fica bem abalado de ver ele naquela situação e sabendo que ele tem uma filha. Mark sobe e vai para sua sala, enquanto a Cobell observa e vê ele sentar no sofá e ligar a TV. Aqui ela parece demonstrar uma real preocupação por ele, quase como se ela mesma estivesse assistindo uma personagem que ela gosta pela televisão. Na TV do Mark, um jornalista entrevista a Natalie da Lumon sobre o caso de uma funcionária de uma empresa que logo após a empresa dela ter aderido ao procedimento de ruptura, acaba engravidando. Ou seja, a Lumon já está terceirizando a ruptura para outras empresas. E a Natalie aqui parece ser a porta-voz da Lumon. Durante a entrevista, o jornalista usa termos como worker e indie para os Innis e a Natalie reprova. Isso demonstra como mesmo os termos INI e out, que são tão usados dentro da Lumon, são totalmente desconhecidos do público em geral. No dia seguinte, Mark acorda no sofá e se prepara para ir para Lumon. Numa imagem aérea, nós vemos que o cemitério ao lado do condomínio em que Mark vive é enorme. Em seguida, o Mark acorda o Peter e diz que não pretende fazer a reintegração e confidencia para ele a morte da sua esposa, que aconteceu há alguns anos num acidente de carro. E ainda diz que a ruptura ajudou ele nesse processo. O Peter diz que o INI dele sente essa dor no trabalho, mas que não sabe o que é. E que até brincavam que ele tinha alergia ao elevador, e que inclusive fizeram uma música para isso. Aqui a reação do Mark parece ser de surpresa. Será que ele não imaginava que essa dor pudesse ser passada para o seu INI? E mesmo que esquecendo essa dor por 8 horas, não vale o preço bastante de transferir essa dor para outra pessoa, mesmo que seja ele mesmo? Tá bom. Mark sai para ir ao trabalho e encontra a Cobell secando a varanda dela com um secador de cabelo, descongelando o gelo, esperando ele sair para poder invadir a casa dele. O Mark chega na Lumon e vemos pela reação dele com o Judd que ele já passa a estar um pouquinho mais desconfiado da empresa. O seu INI recebe as fotos da equipe e logo em seguida a Halle chega e conta que ontem conseguiu refinar os números assustadores. Aqui dá para ver que ele não faz ideia de que faltou ontem. Realmente a percepção do tempo dos INIs é muito afetada e com isso pode ser facilmente manipulada pela Lumon. Poderiam dar folga para todos os outs e no dia seguinte nenhum INI ia saber que faltaram um dia todo de trabalho. Será que não foi isso que aconteceu quando o Peter sumiu? Se sim, provavelmente passaram-se vários dias até que tivessem a Halle para substituí-lo. Ou então, como falamos no vídeo sobre a teoria do tempo, a Halle já estava à espera de uma vaga no MDR e assim que o Peter saiu, ela foi alocada para Kir. O que pode representar que a própria Halle pode morar em um dos condomínios da Lumon. Será que ela seria vizinha do Mark ou do Irving? O Irving comenta que o Mark está mais magro e acredita que a falta dele tenha sido por uma intoxicação alimentar. O Irving reparar assim no Mark, como a Cobell também fez isso no primeiro episódio, me faz pensar que tanto o Irving quanto a Cobell conseguem analisar coisas que normalmente as outras pessoas não analisam. A Halle comenta que pediu demissão através da sua out ontem. Como será que ela fez isso? Provavelmente existe um formulário específico, né? Milt, que chega
chega para monitorar os primeiros comunicados do Mark como chefe do departamento. Na verdade, ele estava ali só para monitorar a reação da Hayley quando ela descobrisse que o pedido de demissão dela foi negado. Aqui o Mark comenta que nunca viu um pedido de demissão ser analisado assim tão rápido. Será que todos eles já passaram por isso? A cara do Dylan parece gritar que sim. Em seguida, vemos o Miltic sair da sala e ligar para a Cobell. Enquanto isso, vemos o Rick e a Devon deixarem o livro do Rick na porta do Mark, e aqui vemos a insegurança e a necessidade de aprovação que o Rick tem com o Mark. É muito contrassenso um escritor de autoajuda depender e precisar da aprovação de uma pessoa tanto quanto o Rick tem. Na sequência, vemos a Cobell pegar o livro e invadir a casa do Mark com uma chave com a inscrição da Lumon. Seria uma chave mestra que dá acesso a todas as casas da Lumon ou somente a casa do Mark? Enquanto isso, no porão, os sintomas do Pitt parecem se agravar. Ele vê uma memória dele desenhando o mapa da Lumon no escritório e é pego em flagrante pelo Mark, que pergunta o que ele está desenhando. Pitt disfarça e diz que estava desenhando o Mark voltando ao trabalho em forma cubista. Mark pergunta como ele sabe o que é uma forma cubista e o que ele estava vestindo. Aqui vemos a representação da confusão de memórias do Pitt, misturando uma provável memória real dele desenhando o mapa que ele deixaria para o Mark e algo inventado, como o Mark perguntando o que ele estava vestindo, já que nessa cena ele aparece usando o roupão que o Rick deu para o Mark. Aqui o detalhe das cores do roupão do Mark, que é vermelho e azul, representando a dualidade do in e do out, mesmo na integração das memórias do Pitt. Quando a Cobell desce ao porão e rouba a vela de gema, o Pitt tem uns flashes da memória dela no escritório. E é interessante que as memórias dele mostram ela no escritório atual, ou seja, o Pitt já viu a Cobell no escritório atual dela. Será que aquela cena do Miltic instruindo o Mark a elogiar a sala dela aconteceu antes disso tudo? Em outro momento? Ou será que a Cobell mudou no dia anterior e o Peter chegou a vê-la na sala nova? Ou ainda, com a saída do Peter, será que a Lumon resetou a memória dos zines e aqui era o Miltic testando para ver se esse reset tinha funcionado e se o Mark lembrava que ela tinha mudado de sala já há mais tempo? Isso tudo é muito estranho. Por telefone, a Cobell passa instruções ao Miltic para ajudar ele na reação da Hayley ao pedido de demissão dela que foi negado. Aqui o Peter aproveita e foge da casa do Mark, se escondendo nos arbustos, enquanto a Cobell vai para a Lumon. E nisso, Peter fica preso para fora da casa do Mark, só de roupão e com as suas memórias todas confusas. Na Lumon, a Hayley está no banheiro enquanto o Mark tenta falar com ela. Invade o banheiro e vê que ela estava tentando mandar uma mensagem escrevendo na sua própria pele. Aqui o Mark diz que o Granner podia utilizar o sabão mal. O que será que isso significa? Será que o Mark já foi torturado pelo Granner pelo mesmo motivo? Ao sair do banheiro, o Irving, fofoqueiro, fala para ele que ouviu toda a conversa e diz que ele acha que eles deviam fazer um tour com a Hayley pela ala da perpetuidade, que dá o nome a esse terceiro episódio. Quando Cobell chega ao escritório, Miltic pergunta como foi lá. Ou seja, ele sabe que ela foi invadir a casa do Mark, talvez com a justificativa de que ia investigar se haveria alguma pista ou algum indício do Peter. Ela diz que deixaram um pacote na porta e diz para ele abrir, e quando abrem é o livro do Rick. O Miltic pergunta se esse é o cunhado dele. Aqui parece que o Miltic nem sequer sabe o nome do Rick, enfraquecendo a nossa teoria de que o Rick talvez fosse um membro da família Egan, já que pelo que vemos do Miltic no tratamento dele com a Hayley, ele é um grande puxa-saco da família Egan. A Cobell, no entanto, sabe quem é o Rick e sabe também que aquele é o 5º livro dele. Ou seja, ela já investigou a família do Mark. Até onde será que foi essa investigação dela com o Rick? Em seguida, a Cobell instrui o Miltic a procurar mensagens no livro do Rick, só por garantia. Porque ela suspeitaria que haveria uma mensagem escondida no livro do Rick para o Mark. Será que ela monitora o Rick por outros motivos para além do Mark? Um detalhe importante. Quando o Mark chega, podemos ver o que seria provavelmente a vista que o Peter teve da sala da Cobell. Será que foi no momento em que ele roubou a fita da gravação da sala de descanso que ele mostrou para o Mark? Quando o Mark vai falar com a Cobell para pedir autorização para que a equipe vá até a ala da perpetuidade, Miltic pergunta se ele fez a solicitação oficial para interação com a supervisora. Depois a Cobell pergunta se ele preencheu o pedido de reserva de espaço comum. A Lumon é pior do que cancelar um plano de telefone celular. Ok, talvez não pior, igual. A Cobell atira a caneca dela em direção ao Mark e diz para ele colocar o MDR para trabalhar. Depois solta uma mensagem que diz o seguinte: foi muito doloroso para mim. Isso é claramente para que ele se sinta culpado e responsável pelo assédio que ele mesmo sofreu. Quando na saída ele pergunta se deve deixar a porta aberta ou fechada, ela responde ambas. É louca ou não é?
Enquanto isso, no MDR, o Dylan fala sobre os seus músculos e diz que acha que o seu alt é fisiculturista. Aqui 2 pontos importantes. 1. Como ele sabe o nome dos músculos? Eu não faço ideia. E 2. Se ele está sentindo esses músculos, será que ele exercitou demais esses músculos na noite anterior? Será que é por ele ter ficado com algum dos filhos muito tempo no colo? Ou será que essa cena aconteceu após o Dylan ficar horas acionando a OTC no último episódio? Enquanto a Hayley escreve um novo bilhete para tentar fugir da Lumon, o Dylan e o Irving falam sobre o que seria uma premiação de um concurso de fisiculturismo. E aqui vemos uma provável relação do Irving com competições esportivas, como é falado inclusive na sessão de bem-estar que ele tem com a Sra. Kate no episódio 1. O Irving aqui foca nos dorsais, que são músculos que são muito utilizados tanto na natação quanto na remada, que são 2 esportes aquáticos. É impressionante como a série é tão perfeitinha, tudo se encaixa. O Mark retorna ao departamento e flagra a Hayley tentando enviar uma mensagem para sua externa engolindo uma tampa de caneta. Ele diz que os detectores de código identificam mensagens mesmo dentro do corpo, e que quando isso acontece é a responsabilidade do Miltic tirar isso, seja por cima ou por baixo. Será que o Mark ou os outros refinadores já passaram por uma situação dessa? Ou será que foi só uma ameaça da Lumon enquanto eles planejavam algum tipo de fuga e eram monitorados pelas câmeras? Desligue sua estação de trabalho, vamos dar um passeio. E agora, como será que o Mark convenceu a Cobell a levar a equipe para a ala da perpetuidade? Ou será que eles foram sem autorização? No caminho para a ala da perpetuidade, o Irving comenta sobre a história dos 8 CEOs e como o Ambrose é injustamente difamado como uma ovelha negra da família. Será que o Irving tem algum parentesco com Ambrose? Nós conseguimos ver algumas semelhanças, além do próprio Irving ser a ovelha negra do departamento. Dylan mostra o Bingo Egan para Hayley, que nos dá também algumas dicas bem interessantes. E como é um tema bastante amplo, nós vamos fazer um vídeo totalmente dedicado à ala da perpetuidade e ao Bingo Egan. Então fique esperto que nós logo liberamos esse vídeo. E já agora, tá gostando dessa análise? Então deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Já aproveita também e segue o nosso perfil no Instagram, severance.ruptura, e assim você não perde nenhuma das nossas análises, teorias que deixamos também por lá. Voltando, o Bingo Egan parece ter sido algo criado pelo Dylan para entreter os refinadores quando eles fossem para a ala da perpetuidade. E se olharmos alguns termos, são mesmo bem Dylan, como Passive-Aggressive Shit-Talking of Ambrose. Ainda sobre o Bingo, Dylan diz que é uma excelente oportunidade para os refinadores se unirem, criarem laços, exceto o Irving. Ou seja, nem o Dylan suporta o Irving. Enquanto isso, o Irving e o Burt se encontram numa esquina da Lumon. O Burt leva nas mãos o que seria uma calculadora e provavelmente um relatório da Lumon. Ele comenta que ele e a Felicia estão voltando de uma dinâmica no desafio do ovo em queda livre, no espaço de equipe. O mais engraçado nessa cena é a reação de cada um deles. Mark e Burt parecem com medo um do outro, enquanto o Dylan, se pudesse, já saía na porrada. Na bandeja que a Felicia carrega, nós conseguimos ver ali 3 ovos. Se a equipa de OID tem oficialmente 7 pessoas, embora tenhamos contado 10, além de Felicia e Burt, quem mais participou do desafio? Será que essa é a dinâmica da ótica e design para novos funcionários? Nessa cena também vemos a sacola do manual que será substituída em breve. E para que afinal eles levam o manual? Quando a Cobell entra na sua sala, Natalie e Miltic estão se preparando para uma reunião com o conselho. Olhem a cara e o olhar do Miltic para a Cobell. Eles foram totalmente pegos de surpresa pela Natalie. A Cobell pergunta se a reunião é sobre a Helena e a Natalie diz que é sobre Peter Kilmer. E aqui já tínhamos outra dica de que a Hayley tem um papel muito importante nessa história. Mais uma vez, vemos o silêncio constrangedor, que é um padrão em toda a relação entre chefe e subordinado dentro da Lumon. Cobell comenta que a busca pelo Peter continua, ou seja, eles não fazem ideia de onde o Peter esteja. Mas ter um funcionário da Lumon rupturado, desaparecido, faz com que o conselho peça a Natalie para ir investigar isso com a Cobell. Cobell ainda diz que antes da saída dele, houveram alguns sinais preocupantes de uma possível reintegração. O conselho diz, através da Natalie, que afirma categoricamente que o procedimento de ruptura se provou irreversível e que este conhecimento deveria ser passado a quem gerencia o andar de ruptura. Quase você já devia saber isso, não é? Aqui vemos que a chefia da Lumon nem sequer considera que um processo de reintegração seja possível, o que faz com que a Regab esteja 2 ou 3 passos à frente. Além disso, Natalie aproveitou para cobrar a Cobell de que os refinadores cumpram com os seus objetivos e as metas que foram impostas para o departamento
departamento de refinamento de macrodados. Aqui temos uma informação que nos traz a real importância do trabalho que eles executam para a empresa. E ainda que esse prazo termine em 3 semanas. Cobell ainda tenta dar uma babada na Halle, mas o conselho já tinha desligado a chamada. Mais uma dica de que a Halle era escolhida. No caminho para a perpetuidade, vemos que os refinadores não fazem ideia do que é a Lumo e de como ela se divide. Assim como nós, não sabem a quantidade de departamentos, a quantidade de colaboradores, nada. Tudo ali é envolto em mistério. Ao entrarem na ala da perpetuidade, vemos a estátua de Jamie Egan, o atual CEO, e a Halle faz uma expressão estranha, quase como se ela reconhecesse quem ele é. Por mais que a Lumo acredite que o procedimento de ruptura seja um sucesso, esse olhar para o seu pai, quase de reconhecimento, a reintegração do Peter e o fato do Alt e do Irving conseguir se comunicar através dos sonhos do seu INI, mostram que o produto procedimento de ruptura tem muitas lacunas em aberto. No andar de baixo vemos o Kir e os outros 6 CEOs. Na gravação em áudio, o Kir diz que o caráter de cada homem é distribuído pela proporção exata entre os 4 temperamentos: aflição, diversão, pavor e malícia. Quando Irving está conversando com Halle, eles param logo em frente à estátua da Leonora. E aqui vemos uma grande semelhança entre as duas. Mesmo na expressão, não acharam? Outro detalhe curioso é o pin que a Myrtle usa, sendo um antecessor do que vemos ser utilizado pela Cobell, pela Natalie e pela Casey. Na ala da perpetuidade, temos a referência de quem seriam os 8 CEOs da Lumon: Kir Egan, Baird Egan, Philip Pip Egan, Gerhard Egan, Ambrose Egan, Myrtle Egan e Leonora Egan. E o atual, Jamie Egan. Irving comenta que a Lumon está cuidando ativamente da humanidade desde 1866. Detalhe curioso, o mural das bocas tem oficialmente o nome de Legacy of Joy, ou seja, legado da felicidade. Antes disso, Irving fala que não ter história é uma coisa não natural, e que a história nos dá sentido, nos dá contexto, e que quando ele acordou naquela mesa, ele era uma pessoa sem forma. Será que a intenção da Lumon não é mesmo essa? Criar funcionários que sejam construídos e moldados para idolatrar a empresa e a família do Kir, quase como uma seita. Quando abrem a porta que dá acesso à casa do Kir, a Halle se espanta e diz: Jesus! Não, Kir. Como se Kir para eles fosse maior do que qualquer religião ou divindade. Notem a abertura do lado esquerdo, que parece ser o acesso que seria o Coil of Doom, que foi desenhado pelo Peter no mapa. Ou ainda um outro acesso secreto que Cobell conhece e que provavelmente seja aquela que nós vimos ela entrar dentro do teaser. Aqui é interessante que aquela casa não parece ser uma réplica. É tudo perfeitinho, tudo bem calculado. Será que ali não é a casa real do Kir e a Lumon toda foi construída em volta daquela casa? Já pensou que loucura? No quarto do Kir nós vemos uma cena que mostra o quão infantilizados eles são. Mark é pego em flagrante pelo Irving tentando se aproximar da cama do Kir e leva a maior sermão dele. Enquanto Irving e Mark discutem por causa do Bingo Egan, a Halle decide fugir. O Miltic lê o livro do Rick enquanto a Halle tenta quebrar a janela das escadas com um extintor, e que apesar de ser uma porta de emergência, estava trancada. Logo, o Grainer aparece e leva a Halle para a sala de descanso. Será que foi o Grainer quem ativou o alarme enquanto monitoravam os INIs pelas câmeras? O Miltic faz um curativo na Halle e tenta fazer ela se sentir culpada pelo Mark. E depois começa a sessão de tortura com ela. Notem que ele retira uma lâmina de projeção dentro de um armário com gavetinhas. O que será que tem nas outras gavetas? A Halle começa a ler a sua declaração de contrição, enquanto o Miltic monitora o que parece ser um polígrafo ligado à mesa em que ela coloca as 2 mãos com sensores. Vemos também que a Cobell chega e fica logo atrás de Halle, observando. Talvez ela tenha chegado ali utilizando o acesso da sua própria sala, como vimos na teoria apresentada no vídeo análise do episódio 1. Link está na descrição. Ao final do dia, o Mark encontra o mapa deixado pelo Peter enquanto substitui as fotos da equipe. Enquanto ele substitui as fotos, nós conseguimos ver que tanto a Halle quanto o Dylan estão na mesma posição e que aquelas fotos, as 2 fotos, foram tiradas no dia de início de cada um deles. Mesmo as expressões dos dois são muito parecidas. Em seguida, vemos o mapa do Peter que é muito detalhado, mostrando inclusive o que seria uma mente. Será que aquilo é um setor de inteligência da Lumon? Mostra ainda como nem o Peter sabe exatamente onde fica o AID. Peter mapeia o Coil of Doom próximo à ala da perpetuidade, totalmente do lado oposto, um lugar com casinhas. Em paralelo, vemos o Peter sofrendo cada vez mais com os sintomas da reintegração e agora numa loja de conveniências. No estacionamento da Lumon, vemos o Mark entrar no seu carro e ainda 2 carros isolados. Um, que seria provavelmente da Halle, e um outro. Seria do Miltic ou da Cobell? Pela cor, provavelmente da Cobell. Quando o Mark chega em casa e não encontra o Peter, ele sai à procura e vê uma ambulância passar. Ele decide segui-la e encontra o Peter num posto de gasolina onde os dois se olham e Peter cai.
onde provavelmente ele morre. O Mark, assustado, foge para casa e arruma tudo como se ele nunca tivesse visto o Pitey. Na arrumação do porão, nós conseguimos identificar um nome que aparece no baú militar: Cornell Scout. Seria o Cornell o pai do Mark? Enquanto ele sobe as escadas, ele ouve o som do celular tocando. É o celular do Pitey e o número é um número bloqueado. Fim do terceiro episódio. Haja coração e que vem o quarto. Eu confesso que eu fiquei muito triste com a morte do Pitey. Queria muito mais cenas dele. Espero que em flashbacks nós tenhamos algumas informações a mais da participação dele para a segunda temporada. Gostou dessa análise? Logo mais publicamos novos vídeos. E se você não viu a nossa análise sobre os materiais da série, aqui você tem toda a nossa playlist com os vídeos de ruptura. E aqui a nossa teoria sobre a resposta do que seriam as datas diferentes que aparecem no relógio do Mark. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.